Crônicas de um terapeuta, mais um ensinamento, mais um capítulo deste livro, desta playlist que eu venho compartilhando com vocês, com a finalidade de ajudar que você também se torne um terapeuta, o seu terapeuta. Indo direto ao ponto, esse caso é um caso de uma jovem de 30 anos de idade aproximadamente. É um caso muito, infelizmente, também comum na nossa sociedade, diga-se de passagem, por conta do problema existencial da vida e da morte. Então, essa moça, muito bonita, muito bem formada, de uma família também equilibrada aparentemente, né, com recursos inclusive, vivia o terrorismo íntimo da ideia da morte como uma fuga das verdades, dos problemas. E ela, primeira consulta, é o relato do livro, de minhas crônicas, né? Primeira consulta, ela disse assim: então, doutor, eu estou aqui não por mim, mas pela minha mãe. Eu perguntei, mas por que você está aqui? E pela sua mãe? Não, porque eu acho que a minha vida não tem jeito mesmo, mas eu faço minha mãe sofrer muito, eu sei disso, com tudo que já aconteceu, e é o que eu penso, não é por mim. Falei, então que seja então pela sua mãe, me conta o que acontece. Ela falou, olha, eu faço minha mãe sofrer muito porque eu já tentei me matar umas 30 vezes. Isso que eu me lembre, porque desde pequena, desde mais ou menos os 9 anos de idade, que eu me lembro da ideia de me matar e de tentar me matar, inclusive quando eu era criança. E nessa semana que está aqui, que está passando, eu estou pensando fortemente em me matar. E eu queria saber do senhor, já que inclusive foi minha mãe que indicou o senhor, né? Parece que o senhor conhece alguém que conhece ela e etc. E então por isso que eu estou aqui. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que eu vou ter êxito dessa vez. Pá! Sim mesmo. Primeira consulta. Se o senhor acha que eu vou ter êxito nessa semana, porque eu estou pensando fortemente em me matar, inclusive já tenho um planejamento. Aí eu não tinha muito tempo para pensar, né? Então, esse é o primeiro break aqui, primeiro ensinamento, né? Que você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para tudo se você quer ter uma mente elevada, você precisa estar receptivo. Para você estar preparado para a vida, e eu considero o meu papel de psicoterapeuta um prolongamento da minha vida. Então, para mim não existe uma diferença. Tipo, bom, então agora eu vou para o trabalho e agora eu tenho que ser o terapeuta. Bom, agora eu vou sair do trabalho e eu vou ser o Rômulo. Não existe essa diferença. Para quem quer ser terapeuta, não deveria haver essa diferença explicitamente. Claro que é importante você dividir, separar as atribuições e as preocupações, mas se você faz algo que você considera importante para a sua vida e também para a vida das pessoas, encare como uma continuidade, seja qual for a sua profissão. Seja você é um padeiro, você é um nutricionista, você é um motorista. Não dizem que se você faz com amor, a coisa flui, não é?
se você faz com paixão, mas eu penso assim que se você faz como se fosse uma continuação sua, a coisa flui. E é exatamente dessa maneira que eu recebo as pessoas. Então, como uma continuidade da minha vida. E ali eu me sentia preparado plenamente. Eu disse para ela, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu vou lhe dizer é o seguinte, é que se você fizer terapia comigo e fizer do jeito que eu te falar, na frequência que eu te disser que você tem que fazer, do jeito que você tem que fazer, e com todos os meandros, os detalhes da terapia, do processo de terapia e do acompanhamento médico, eu tenho certeza absoluta que você nem nunca mais vai pensar em se matar. Quanto mais ter êxito em se matar. Porque você não vai mais pensar. É só você fazer o acompanhamento comigo. Isso eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. O que você acha? Aí eu devolvi para ela. Bom, outro break aqui. Qual o ensinamento? Que você precisa ter firmeza naquilo que você faz. Que você, quando você tem firmeza, você ajuda o outro a também sentir de alguma forma firme ou afirmado. E aquela menina, aquela moça, ela precisava de um porto seguro. Porque quem fala para você, olha, eu já tentei me matar 40 vezes, 30 vezes, desde os 9 anos de idade. Estou pensando em me matar agora fortemente, já planejei. O que ela está precisando? De um porto seguro. E foi isso que eu dei para ela. Um porto seguro. Como que você pode perguntar assim, mas como é que eu faço para me sentir seguro no que eu faço? Não é? Eu preciso dominar tudo, eu preciso ter muita experiência como você, Rômulo. 30 anos de experiência, não. Até porque não é a experiência, não é o tempo que você faz aquilo, que você faz que vai te dar essa condição de estar firme. Não. O que vai te dar a condição de estar firme, outro ensinamento, é você admitir profundamente todos os seus limites. Admita os seus limites. Admita os seus meandros, os seus detalhes, as suas dificuldades. Admitindo os seus limites, você vai buscar aprender a se transformar. Em termos de conhecimento, seja lá a área que você trabalha, você vai buscar conhecer mais. E foi assim que eu fiz. Eu fui sedento, eu fui buscando conhecer mais, atender todo e qualquer problema de ordem emocional. E dessa forma, sendo quem eu poderia ser naquele momento, não mais fugir dos meus temores, porque todos nós temos temores, todos nós temos medos. O médico ele tem medo de errar, ele tem medo de alguém morrer na mão dele, dele prescrever o remédio errado. Como não? Claro que tem, né? E o terapeuta, então, ele tem medo de falar uma besteira. Eu vou falar uma coisa aqui para o meu paciente e eu causo um problema para ele, não é? Então nós temos medo, mas sendo quem você pode ser naquele momento, no agora, você não foge mais dos seus temores, você enfrenta os seus temores. E enfrentar os temores é você aceitar suas verdades. E aceitando suas verdades, você tem ânimo para que a coragem tome conta da sua mente. Você passa a ter coragem de enfrentar e de se dedicar e de estudar profundamente tudo aquilo que você deseja. Se você é um empreendedor, se você é um autônomo, se você é um estudante em formação. E tendo coragem, deixando que a coragem venha ao seu encontro porque você aceitou essa verdade,
você não vai mais ter nenhuma necessidade de desconfiar de você mesmo, de duvidar de você mesmo. Você vai perceber que é desnecessário duvidar de si mesmo e vai em frente. E aí, apenas pensamentos maravilhosamente novos e corajosos vão tomar conta da sua mente. Você só vai abrir a sua mente para pensamentos maravilhosamente novos e corajosos. E foi o que eu disse para ela. Olha, eu tenho certeza de que você fizer tratamento comigo, você não vai ter mais esse problema. Vai acabar, você vai ficar curada. Você vai encontrar a sua cura. E ela parou e disse assim, bom, mas como é que eu faço? Ela se interessou um pouco, não é? Realmente, porque foi impactante aquilo. Eu dei para ela a resolução. Ela perguntou para mim qual seria a resolução. E eu disse para ela que a resolução estava com ela e que eu a ajudaria, mas se ela fizesse tudo aquilo que seu mestre mandasse, no caso do terapeuta, fazendo a correlação aí com a brincadeira de criança, né? Fazer tudo que seu mestre mandar. Aí ela acabou a sessão, né? Eu dei algumas orientações para ela e ela voltou. E ela chegou e disse assim: eu perguntei, então, você voltou, né? Isso tem algum significado? Você pensou no que a gente conversou? E ela disse: olha, pensei muito no que o senhor falou. Eu disse, aí eu fiquei curioso, né? Aí eu perguntei para ela: o que você pensou? Ela disse, muito espontaneamente: olha, eu pensei assim, ou esse cara é um charlatão, né? De marca maior, ou ele é muito bom mesmo, né? E aí eu optei pela segunda pensamento, né? Em acreditar que você é muito bom. Então eu tô aqui. Quando ela me disse isso, era como se ela tivesse me dito: olha, eu quero viver. Eu disse para ela: então, outro ensinamento aqui para você, né, que está me assistindo. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de buscar ser você mesmo. Porque, na verdade, obviamente, quando você é terapeuta, você não sabe o que vai acontecer na segunda sessão. Porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Você não sabe o que ela vai trazer. Ela pode trazer uma outra coisa. Pode ser uma outra pessoa, inclusive, um outro jeito que não se revelou numa sessão ou nos meses anteriores. Porque a cada dia, cada sessão é uma questão que pode aparecer. Mas ali eu disse para ela entre linhas, olha, seja você mesmo. Então não tenha medo de ser você mesmo. Seja você mesmo agora. Seja quem você pode ser agora. Eu sou o que eu posso ser agora. E ela dizendo aquilo, a minha escuta foi essa. Ela, você quer ser o que você pode ser agora? Eu perguntei, ela disse, como se faz isso? Eu falei, bom, então eu vou te ensinar. Então ali começou o processo da transformação dessa moça, aonde então ela começou a tentar ser quem ela poderia ser naquele momento, no presente, porque ela vivia muito no passado, amargurada com as próprias culpas, ressentida com as faltas familiares, de pai, de mãe, etc. E muito sentenciando-se numa divisão interna, que logo descobrimos no processo, né? Que é um ponto comum, uma contradição emocional humana muito comum que uma boa parte nós vivemos, de não nos aceitarmos com os nossos limites e de fugirmos desses limites. Então, esse ensinamento que eu vou colocar para vocês é muito importante compartilhando a partir desse caso tão importante para a minha vida de terapeuta, que é o quanto que você pode melhorar quando realmente aceita seus limites.
quando busca aceitar os seus limites. E quando não foge mais da frustração. A frustração, por exemplo, que ela tinha muita frustração, mas ela vivia fugindo da frustração. Ela não conseguia aceitar essa frustração e as frustrações, melhor dizendo. Como muitos de nós. Não fuja mais das suas frustrações, enfrente-as, mas não para brigar com elas, para aceitá-las, porque as frustrações vão levar você para a aceitação dos seus próprios limites. E seus limites fazem parte da sua verdade mais íntima. E a verdade é que vai te libertar. A verdade é que vai trazer para você o ânimo para a sua própria mudança e para o desenvolvimento da coragem, para a conquista da coragem de dentro. E dessa forma, você estará mais próximo do seu eu original, vamos dizer assim, como comentam muitos e muitos autores psicológicos, psicoterapeutas, o seu eu original, né? Aquele que é o seu ser espontâneo. E o ser espontâneo, ele é natureza pura. Ele flui, tudo flui natural. A espontaneidade é a natureza. E a natureza é a espontaneidade. Não há risco no natural. A nossa mente, a sua mente, foi, de certa forma, enganada pelas estruturas familiares, sociais, onde nós vivemos, e ela acreditou que os sentimentos fazem mal, por exemplo. Essa moça que tratava comigo, ela acreditava nisso sem perceber. É um acreditar sem ter noção. Perceba isso. E talvez você viva isso também, que ter tristeza é uma coisa ruim, não pode. Que ter raiva, muito menos, é pecado. Que medo é coisa de gente fraca, não é? Que frustração é coisa de gente que não é forte, né? Que medo é coisa de gente covarde, e assim por diante. Então, todos fomos meio que treinados a fugirmos dos nossos sentimentos. Naqueles momentos de processo de terapia, eu então a conduzia para a aceitação dos seus próprios sentimentos. Bom, essa moça realmente nunca mais teve ideias de morte, muito menos tentou se suicidar. Isso é algo assim tão naturalmente grandioso que você poderia pensar que fantástico, não é? E realmente é fantástico ver uma vida se salvar, ver uma vida inteira se renovar, ok? Então, muita paz, muita reflexão e até a nossa próxima conversa do Crônicas do Terapeuta. Forte abraço.